Deus. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Tem alguém com sono aí? Amém. Não? Eu não senti muita firmeza, não. Tem alguém com sono? Eu estou com sono, mas eu vou resistir até o fim. Glória a Deus. Vou perseverar. Amém? Vigília é um desafio, irmãos. No comum você dorme durante todas as noites. E hoje você reservou este momento para estar esperto, vigilante aos pés do Senhor Jesus. E Deus pode fazer coisas surpreendentes quando você quebra a rotina do seu dia para dar algo especial para Deus. Eu creio que Deus pode fazer algo surpreendente por causa da sua atitude de nesta noite, nesta madrugada, passar mais perto dEle. Eu quero aproveitar a oportunidade e fazer a leitura com os irmãos no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 3. Queremos já agradecer ao nosso pastor, Rosivaldo, a sua esposa, a evangelista Daniele, que Deus continue abençoando vocês, esse casal que eu tive a honra de conhecer. E é uma alegria, viu, pastor, estar aqui com vocês, cooperar com esta obra, somar com esse lindo trabalho que Deus tem feito aqui. E eu quero parabenizar a igreja, parabenizar a juventude. O nome de vocês está indo bem mais longe do que vocês pensam. Lá em São Lourenço, Gabriel esteve lá e disse: pastor, estou emocionado, impactado. Eu sabia que aquilo estava transbordando dele, por isso que ele estava comentando e falando sobre vocês. E ele falando sobre a juventude aqui, eu fico feliz porque onde há uma batalha tão grande contra a juventude, para que vocês não tenham esse futuro brilhante nas mãos de Deus, mas o inimigo perdeu mais uma batalha. E aqui está uma juventude forte, e Deus está, através destes, levantando outros e outros e outros para a glória de Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por favor, capítulo de número 1 de Tiago, versículo de número 3. Que bom, os irmãos já colocaram aqui, você pode estar acompanhando também esse texto da palavra de Deus nesta oportunidade. Queridos irmãos, diz assim a palavra do Senhor, Tiago 1, verso 3, Tiago 1, verso 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amém? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu quero, nessa oportunidade, estar trazendo uma palavra à amada igreja sobre como nós podemos manter a fé em tempo de crise. Manter a fé é também um grande desafio na nossa vida, em especial porque os dias são maus. Nós vivemos um período de tempo em que a tendência é piorar em todos os aspectos. E nós precisamos, como cristãos, manter a nossa fé, manter viva a nossa esperança, manter a chama acesa em nosso coração, para que possamos vencer todos os embates, todas as dificuldades. Nós precisamos, irmãos, em tempo de crise, brilhar através da fé. Nós precisamos ter este alicerce forte, sólido, em meio aos vendavais e às batalhas que são travadas na nossa trajetória. E eu gostaria de, nesta oportunidade, trazer aos irmãos alguns elementos que vai nos ajudar
a manter firme a nossa fé em tempo de crise. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção de que para manter a nossa fé em tempo de crise, é necessário nós termos conexão constante com Deus. É necessário nós estarmos ligados constantemente aos pés da cruz. Não dá para nós mantermos viva a nossa esperança, a menos que nós mantenhamos esta conexão com o nosso Senhor. Nós precisamos estar ligado diretamente com Ele, de manhã, de tarde, à noite, na madrugada. É preciso manter esta conexão com Deus. Pastor, e como eu posso manter esta conexão com Deus? Entre muitos elementos, há dois que são essenciais. Primeiro, é necessário que nós nos voltemos para Deus mediante a oração. A oração é um dos elementos importantes para fortalecer a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com Ele. E diga-se de passagem, as orações na sua grande maioria tem sido muito pouca. A oração, na maioria das vezes, tem sido negligenciada. E talvez isso explique a razão de tantos fracos, desanimados, por falta da oração. O que nos faz estar fraco não é o muito orar, mas é a ausência da oração. Quando nós estamos aos pés de Jesus em oração, pode ter certeza, esse elo com Deus, essa comunicação com Deus, esse diálogo com Deus vai nos alimentando e nos fortalecendo, nos dando força para vencer as crises, para vencer os desafios, para vencer as dificuldades, para vencer as lutas. E alguém pergunta: por que nada te para? É porque eu tenho reserva com Deus, é porque eu tenho momentos especiais aos pés do Senhor. Aleluia. A oração nos mantém conectados com Deus. Então busque essa conexão com Deus através da oração. Eu me lembro do período em que Israel estava cativo no Egito durante 430 anos, oprimido pelo faraó, que por ver o crescimento do povo de Deus, tentou de todas as formas parar o povo. Então dobrou a carga de trabalho, pensando ele que o povo, muito trabalhando, não teria tempo de gerar filhos, não teria tempo para desenvolver ou crescer. Mas a Bíblia diz que o povo continuou crescendo, porque o povo era de Deus. O povo continuou crescendo. Aí o faraó mudou a estratégia, disse: não, agora a gente vai ter que lançar os meninos no rio Nilo. Todos os meninos a gente lança no rio Nilo, mas os meninos, oh glória a Deus, Israel continuou crescendo. Aí ele mudou a estratégia: agora a gente vai matar, assim que os meninos nascerem, a gente bota as parteiras para matar este povo. E ele foi oprimindo o povo, oprimindo o povo e oprimindo o povo. Mas aí o povo começou a clamar a Deus. A Bíblia diz que o povo começou a orar. O povo começou a colocar o joelho no chão e clamar ao Deus de Israel. E à medida que o povo começou a clamar, irmãos, o clamor do povo subiu às narinas de Deus. A Bíblia diz que lá do outro lado estava Moisés, alguém já preparado por Deus. Estava lá do outro lado, num dia comum, ele foi pastorear o rebanho por trás do monte. E naquele dia ele viu uma sarça que ardia, mas não se consumia. Então ele resolveu se aproximar. Ao se aproximar, uma voz brada para ele: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. E Deus diz para Moisés: Moisés, eu ouvi. O que foi que o Senhor ouviu? Eu ouvi o clamor do meu povo. Oh glória. Senhor, o Senhor ouviu o povo clamar? Sim, eu ouvi. E porque ouvir o povo clamar, eu
desci. Clamor subiu, Deus desceu. Clamor subiu e Deus desceu. O clamor subiu e Deus desceu. Se nesta noite o clamor está subindo, pode ter certeza, Deus está descendo para abençoar a tua vida. Deus está descendo para marcar encontro com você nesta madrugada. A oração foi a conexão do povo para sair daquela situação. E Deus desceu e mandou Moisés para libertar o povo. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 20 que algumas nações se reuniram contra o rei Josafá. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que aquelas nações se aproximaram de Josafá no momento em que Josafá é notificado. A Bíblia diz que ele teve medo da situação. Ele ficou com medo do que estava por vir, mas ao mesmo tempo Josafá se lembrou-se de que precisava fazer algo. Ele precisava manter a conexão com Deus. Josafá se lançou aos pés do Senhor. Pastor, e o que foi que Josafá fez? Josafá começou a orar, jejuar. Ele começou a buscar a presença de Deus. Ele começou a clamar ao Deus dos céus. E a Bíblia nos diz que não apenas ele orou, como eu sei que o nosso pastor tem orado por vocês, tem clamado por vocês, mas hoje ele disse assim: eu vou convocar o povo para a gente clamar junto. Glória, aleluia. Quem veio aqui para clamar? Quem veio para clamar a Deus? Não, levante sua mão, levante sua mão, ajuda você, aleluia. Levante a sua mão e diga: eu vim clamar, eu vim clamar, e Deus está descendo em resposta ao clamor da igreja. Aleluia, oh glória. Conexão com Deus. A oração sempre foi esse instrumento de conexão. Josafá ora, Josafá convoca o povo, e a Bíblia diz que com a congregação reunida, Deus desceu através de um profeta, dizendo: Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Oh glória, aleluia. Crente de joelhos, tem um Deus batalhando por você. Crente de joelho, tem um Deus pelejando a tua causa. Tem um Deus pelejando pela tua família, pelejando pelos teus parentes, pelejando pela tua vida espiritual. Há um Deus dos céus que está pelejando por você. Aleluia, aleluia. Segundo elemento, irmãos, para a nossa conexão com Deus: a Bíblia Sagrada. Quer manter a sua conexão com Deus? Não abra mão da Bíblia. Quando eu vi, pastor, essa juventude aqui hoje, eu me lembrei da minha época. Eu já estou ficando velho. Eu me lembrei da minha época. Quem tem aqui entre 15 e 18 anos? Levanta a mão, dos jovens. 15 e 18 anos, olha aí. Nessa época, 15 a 18 anos, eu vi vocês aqui, eu me lembrei da época em que, também fazendo parte da juventude, cooperando com a juventude, eu me lembrei que nós costumávamos ouvir as pregações em casa, colocava os DVDs para ouvir as pregações, ouvir a palavra. Nós tínhamos grupo de estudos para estudar a palavra. E eu me lembro, queridos, que nós nos reuníamos com alguns jovens no meio da noite, aleluia. Na igreja nós tínhamos uma sala que ficava bem acima do altar, e o pastor autorizava ir lá, um grupo de homens, a gente se reunia ali. E à medida que nós nos reuníamos, nós líamos a Bíblia, nós orávamos, e nós crescíamos mergulhando nas Escrituras. E eu me lembro como se fosse hoje um jovem batista tradicional, daqueles que se fala línguas é disciplinado. Entrou no nosso grupo de estudo, não demorou muito, Deus batizou ele com o Espírito Santo. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E nós mergulhávamos na palavra, estudávamos a palavra. Eu me lembro de quantas vezes nós nos reunimos às vezes nas residências, e nessas horas, 3, 4 horas da manhã, estava o galo cantando e a gente estudando. Eu me lembro de um dia que nós estávamos estudando a carta de Judas, irmãos, e Deus falando poderosamente ao nosso coração. Jovem igreja do Senhor, se você quer manter a sua conexão com Deus, então se alimente da palavra, viva a palavra, guarde a palavra, leia a palavra, medite na palavra, faça feito o salmista no Salmo 1, versículo 2: antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite. É o que vocês estão fazendo, é noite, é madrugada, mas você veio para meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Ei, é momento de conexão com Deus por intermédio da sua poderosa palavra. Aleluia. A palavra, não esqueça a palavra, não despreze a palavra, não despreze o ensino. Quando o pastor convocar a escola dominical, o culto de ensino, seja o primeiro, Bíblia na mão, papel, caneta, e diga: eu vim crescer. Eu sou igual o salmista no Salmo 27, versículo 4, oh glória. Uma coisa pedir ao Senhor, mas não apenas pedir, eu vou buscar, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, oh glória. Para quê, pastor? Para quê, salmista? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender, meditar no seu santo templo, oh glória. Aleluia, aleluia. Leia a Bíblia, tenha essa conexão com Deus por meio da palavra, não despreze jamais a palavra, aleluia. Eu me lembro do testemunho de um jovem que ele tinha vergonha de andar com a Bíblia, e ele colocava, pastor, ele tem uma Bíblia bem grande, sabe, daquele tamanho que ele conseguia colocar na meia para vir para a igreja, para ninguém ver que ele tinha a Bíblia. E ele vinha e só tirava a Bíblia no banheiro e entrava para a igreja com a Bíblia dentro da mão. Tenha vergonha, não tenha vergonha de carregar a sua Bíblia. Eu me lembro de um jovem que o pastor fez um trato com a juventude, dizendo assim: a gente vai fazer um desafio com vocês, e o desafio é andar com a Bíblia durante 30 dias. Igual vocês carregam o celular, para onde vocês forem, vocês vão carregar a Bíblia. Vai estar com a Bíblia em todo horário, banheiro com a Bíblia. Vai dormir, coloca a Bíblia lá debaixo da cabeceira, mas com a Bíblia toda hora. Aí tem um jovem entre esses que tinha 2 anos que ele estava desempregado, e ele foi fazer uma entrevista de emprego, e ele foi com a Bíblia. Ele foi com a Bíblia, só que a empresa que ele ia odiava crente, não gostava de cristãos. E quando ele se arrumou para ir, sabendo disto, a mãe logo desafiou, dizendo: olha filho, não dá não. Você tem entrevista para ir a essa empresa, se você for com a Bíblia, você já está demitido, você já não vai mais, já não vai sequer entrar na porta, você não será aceito ali. A mãe ligou para o pastor e disse: pastor, que conversa é essa? Meu filho está com a Bíblia o tempo todo e agora ele vai para uma entrevista, 2 anos desempregado, a gente precisa desse emprego, e ele vai com a Bíblia. Que coisa é essa? Dá para o senhor liberar ele pelo menos hoje? O pastor disse: mãe, tem um trato que nós fizemos com eles, então ele vai cumprir o trato se assim ele desejar. E ele disse: eu vou com a Bíblia, mãe. Aí ele entrou na empresa com a Bíblia. Quando ele chega para ser entrevistado, as pessoas já olharam para ele com maus olhos. Fez a entrevista, a moça olhou para ele, disse: você não tem vergonha de andar com esse livro não? Ele disse: tenho não. Você sabe que a gente não gosta de crente? Você já ouviu falar, não já, da nossa empresa, que a gente não gosta, não admite cristãos aqui? Aí ele fez: já ouvi. E você veio desafiando? Não, é porque eu não abro mão de andar com a minha Bíblia. Aí a moça que estava me entrevistando olhou para ele e fez assim: olha, eu vou levar teu caso aqui, porque a empresa precisa de pessoas assim, que não tenha vergonha de defender o que acredita. Eu acho que você vai fazer um diferencial nessa empresa, não vai ter vergonha do nome da empresa.
da nossa marca. Então a gente precisa de alguém assim determinado, ousado. A vaga é sua. Oh glória, aleluia, aleluia. Aleluia, você crê que Deus vai honrar a tua atitude de manter a conexão com Ele? Deus vai honrar. Coloca a mão no ombro de alguém, chacoalha ele aí para ele dar uma despertada, chacoalha ele e diga assim: Deus, mais forte, Deus vai honrar a tua atitude, Deus vai honrar a tua conexão com Ele, Deus vai te abençoar grandemente por causa da tua determinação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Portas vão se abrir por causa dessa conexão. Deus vai salvar a tua família por causa dessa conexão. Essa chama vai incendiar a tua casa. Essa é uma palavra profética. Somente quem acredita já levanta a mão para receber. Deus vai incendiar a tua casa por causa da conexão. As coisas vão mudar. Quando tua mãe for te procurar, ei, quando alguém for te procurar, o teu cônjuge que entrar no quarto: cadê meu marido? Cadê minha esposa? Cadê meu jovem? Cadê meu filho? Aí vai encontrar você de joelhos, orando ou sentado próximo à sua cama, lendo a palavra, lendo a palavra. Aleluia. Aleluia. Como nós podemos manter firme a nossa fé? Primeiro, mantendo-se conectados com Deus. Repita comigo: mantendo-se conectados com Deus. Segunda coisa que nos ajuda a manter a nossa fé, manter firme a nossa esperança com Deus. Segunda coisa, Hebreus capítulo de número 10, versículo 25. A carta de Hebreus 10 e 25 nos diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Olhe para quem está pertinho de você, diga assim: não deixe de congregar. Aleluia, 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 aleluia. Não deixe de congregar. Jovem igreja, o crente que congrega é um crente diferente, é um crente edificado e alimentado. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, mas que possamos, irmãos, estar aqui. Para quê, pastor? Olha aí o que diz o texto: para que façamos a demonstração. É necessário, às vezes a evangelista Dani chega lá e diz: meu jovem, não é por aí não, viu? Venha por aqui. Ei, irmão, por aí não. É necessário, porque nós congregamos para isso. Sabe por que alguns não querem congregar? Porque não querem responsabilidade. Sabe por que alguns não querem congregar? Porque eles querem viver, entre aspas, livres. Eu não quero prestar contas, eu não quero ser exortado e ademoestado. Mas, irmãos, congregar é importante, e ser ademoestado e ademoestar é importante. Nós somos chamados para isso. Você estar aqui para cuidar desse irmão que Deus colocou do seu lado. Olha que Deus colocou a pessoa mais bonita para sentar perto de você. Dá uma olhadinha de canto de olho para ver se não é verdade. Olhe para ele, olhe para ela e diga assim: eu estou aqui para cuidar de você. Eu estou aqui para te ademoestar. Se eu ver você sair da linha, eu te puxo. Vem cá, volta para o teu lugar. Aleluia. Oh glória, aleluia, aleluia. Oh glória, aleluia, aleluia. Não deixe de congregar. Não abandone a sua congregação. Não deixe de estar aqui reunido, porque é aqui que Deus alimenta você. É aqui que Deus te fortifica. Eu
Já vi muitos que deixaram de congregar, achando que dava para manter a fé longe da comunidade. Não dá. O próximo passo é parar, é desistir, é perder as forças. Mas se você continuar congregando, Deus vai te revestindo. Deus vai te revestindo. Deus vai te revestindo. Aí Deus te usa ali, Deus te usa aqui, Deus te renova ali, Deus te batiza aqui. Deus vai te dando poder, vai te dando graça. Você vai sendo um instrumento poderoso na mão do Senhor, oh glória. Você vai sendo cuidado e vai cuidando, e Deus vai abençoando a tua vida. Aleluia. Meus irmãos, às vezes alguns deixam de congregar alegando problemas, dificuldades, lutas. Ah, pastor, está muito difícil vencer o pecado. Ah, pastor, está muito difícil se manter na casa do Senhor. É muita dificuldade, é muitas lutas. Eu costumo dizer, irmãos, conforme diz lá em Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 a 36, a Bíblia fala que naquela madrugada, naquele dia em que os discípulos estavam no barco e a tempestade se levanta e Jesus acalma a tempestade, o texto diz que havia outros barquinhos. Nós temos uma tendência de achar que somente nós estamos sofrendo, de que somente nós estamos passando por essa luta ou por aquele problema, quando na verdade você não tem noção de como esse irmão, essa joinha que Deus colocou do seu lado, também passa por lutas, também passa por dificuldades, e congregar faz parte para que nós possamos ajudar um ao outro, para que nós possamos fortalecer um ao outro, para que nós possamos, irmãos, nos ajudar congregando. Eu tive uma certa feita celebrando um culto fúnebre. Escute isso aqui. Um culto fúnebre. E enquanto eu celebrava aquele culto fúnebre, eu vi uma família que estava também ali para sepultar um parente. E quando eu terminei de realizar a cerimônia, a família me procurou e disse: pastor, nós não temos ninguém para orar pela família. Nós somos cristãos, nós somos crentes, mas nós não temos ninguém. Eu disse: seu pastor não veio? Ela fez: não, é porque nós deixamos de congregar. E por deixarmos de congregar, não tínhamos sequer um pastor para orar pela família numa hora tão importante. Numa hora de luto, não tinha ninguém que orasse por eles. E naquele momento Deus falou ao meu coração a importância de nós congregarmos. Olhe para essa pessoa, olhe para ela, olhe para ela. Se você sentir falta dela aqui, vá buscar ela em casa. Passa um zap para ela, passa um zap para ele. Mas não desista desse irmão, não deixe ele se isolar, porque não há vida fora da videira. Não há saúde espiritual fora do corpo. É necessário estarmos no corpo para sermos alimentados por Cristo e pela sua palavra. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Terceira coisa que nos ajuda a manter a nossa fé. Terceira coisa, gratidão. Repita comigo. 1, 2, 3. Mais forte. 1, 2, 3. Eu estou pedindo para você fazer algumas coisas porque ajuda nesse momento, viu? A gente já está no final da linha. Ajuda. Então quando eu pedir, você só um esforçozinho aí, mesmo sem gostar de fazer isso. Terceira coisa, gratidão. Seja grato. A gratidão alimenta a nossa fé. A gratidão nos deixa mais forte. A gratidão, irmãos, nos ajuda a perseverar, a manter a nossa fé. Porque você está sempre trazendo à memória algo que te lembra de Deus e de que você está onde está e alcançou o que alcançou. Porque há um Deus no céu que está te abençoando. Oh glória! 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, nos diz:
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Oh, glória! Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando eu li esse texto, irmãos, eu fiquei admirado, porque eu fiquei pensando, meu Deus, o dia que eu for demitido da empresa, eu devo dar graças. Ó Senhor, obrigado que eu fui botado para fora, eu fui para casa. O dia que eu perder um parente, eu devo então dizer, Deus, obrigado porque ele se foi. É isso que a Bíblia está me dizendo. E somente lendo e relendo, eu percebi algo tão simples que está aí. Não é por tudo dê graças, mas é em tudo dei graças. Não é dar graças porque você está desempregado, ou porque as portas permanecem fechadas, ou porque você foi para casa. Mas é apesar de ter sido colocado para casa, apesar de estar enfrentando um luto, apesar de estar enfrentando uma crise, apesar de estar enfrentando esta batalha, você conserva um coração grato a Deus. Conserva um coração grato ao Senhor. Você conserva gratidão a Deus. Procure motivos para você agradecer. Enxerga o lado bom das coisas. Às vezes a gente reclama demais. Nós reclamamos demais. Muitas vezes nós reclamamos da comida, reclamamos daquilo que nós possuímos, reclamamos até às vezes da igreja que a gente congrega, porque poderia ser assim, porque deveria ser assado, e às vezes a gente reclama, quando na verdade você precisa olhar o lado bom das coisas e começar a tributar a Deus glória, louvor por tudo que Ele faz. Tem coisa que nós iremos viver que nós não compreendemos no momento do fato, mas é preciso dar graças, porque estes momentos são cruciais para Deus nos mostrar o quanto Ele pode e quer fazer coisas grandes por meio da nossa gratidão. Há coisas que acontecem que você não compreende, não entende, mas você só vai entender depois do processo, conservando este coração de gratidão. Eu me lembro de um dia que eu estava sentado, irmãos, a tomar café, e eu estava com Sarinha no colo. Sarinha hoje tem 5 anos de idade. Na época tinha mais ou menos 1 ano. Eu estava com ela no colo. Minha esposa colocou um copo de café, e quando eu tomei o primeiro gole, eu gosto de um café quentinho, o café estava frio. Eu olhei e disse: amor, café frio. Eu não gosto de café frio. Aí ela olhou para mim assim e, em frações de segundos, Sarinha deu uma tapa no copo de café, derramou o café por cima dela, de mim, de tudo. Na mesma hora eu parei, eu olhei para os céus e entendi porque naquele dia foi servido um café frio. Oh glória! Você está reclamando do café frio, tem um propósito de Deus. Ei, você está reclamando do café frio, tem um propósito de Deus. Você está reclamando de algo que estará acontecendo na tua vida, você não está entendendo, não saiu como você ensaiou, não saiu como você planejou, não saiu como você tinha desenhado, saiu tudo distorcido, e talvez você abriu a boca para murmurar, para reclamar, e Deus está dizendo: ei filho, ei filha, tem propósito. Tem propósito. Deus está precavendo você de um mal maior. Deus está preservando você de um problema maior. Deus está mostrando para você que Ele conhece o próximo segundo, o próximo minuto da tua vida. Ele conhece, e por isso Ele está permitindo algumas situações. Mas quando Deus fizer e você passar por este processo que você acha que deveria reclamar, você vai perceber como Deus foi gracioso, como Deus foi bondoso em permitir que você tomasse o café frio. Aleluia. Oh glória. Tem hora que a gente, irmãos, reclama demais.
Tem marido reclamando da esposa, porque poderia ser assim, porque deveria ser assim, porque poderia ser assado. Aí reclama da esposa. Outrora, né, quando estava namorando, aí a esposa era a namorada era uma bênção. Não via problema, não tinha problema. Sentava para ver a lua, sentava para ver o céu estrelado. Quando estava chovendo, para que 2 guarda-chuvas? Um só é suficiente. E eles iam para a igreja de mãos dadas, cantando: achei uma flor gloriosa. Aí depois que casa, as coisas vão mudando. Aí começa a reclamar da esposa, reclamar do esposo. Aí a esposa diz: amor, vem ver a lua. Para de ser besta, mulher, a lua sempre esteve lá. Aí vai sair para a igreja, está chovendo. Se não tiver 2 guarda-chuva, um vai na chuva. As coisas vão mudando. E vai cantando o quê, pastor? Já não canta mais, achei uma flor. Vai cantando... Ó, com cego andei e perdido vaguei. E vai cantando com raiva para a igreja. E se um partir primeiro, pronto. Livre estou, né? Mas não reclame da sua esposa. Uma vez eu atendi uma irmã que estava muito... Meu marido, você quer o quê, minha irmã? Você quer que eu ore para Jesus levar? Ele disse: não, pastor, mas também não é tudo isso, não. Então não reclame de quem Deus colocou do seu lado. Não reclame dos seus pais. Não reclame da sua mãe, não reclame dos seus filhos. Ministre bênção sobre ele, profetize bênção sobre ele. Seja um instrumento de Deus sobre a vida deles. Olhe o lado bom das coisas. Nós temos uma tendência de olhar somente o lado negativo. E eu costumo dizer que quem murmura, ele faz da murmuração o seu idioma. E o idioma do murmurador não é o idioma do céu, porque no céu, se você hoje tivesse a oportunidade de fazer uma visita aos céus, a Bíblia faz algumas descrições de lá. Se nós tivéssemos essa oportunidade, esse privilégio de entrar lá agora e ver como está lá, você veria anjos cantando, salmodiando. Um dos cânticos está na Bíblia, eles talvez estivessem cantando então: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Lá você ouviria louvor. Que Deus nos livre, nem revelação, nem visão e nem na eternidade, de fazer uma visita no inferno. Mas se você fosse lá no inferno agora, Deus abrisse uma janelinha para você ver o que é que tem lá, o que será que nós ouviríamos de lá, jovens? Gritos, ranger de dentes, reclamação: não suporto mais, molha que minha boca está quente, me permita voltar lá, porque eu preciso avisar aos meus parentes. Nós ouviríamos murmuração, reclamação. Esta é a linguagem de lar, mas a igreja do Senhor tem um idioma, o idioma do céu, o idioma do louvor, da gratidão, o idioma onde você exalta, bendiz o nome do Senhor. Aonde estará a igreja que tem esse idioma? Abra sua boca neste momento, eu vou deixar você adorar. Abra sua boca e comece a adorar ao Senhor. Agradeça a Ele nesta madrugada. Aleluia, oh glória, aleluia. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. Pastor, mas eu estou passando por uma dificuldade tão grande. E aqui está o quarto elemento para manter a nossa fé. Quarto elemento: é necessário que você aprenda com as dificuldades. É necessário que você olhe para as dificuldades como sua professora.
É necessário que você olhe para a dificuldade como sua pedagoga. É necessário que você olhe para ela e diga: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com esta luta que eu estou passando, com esta dificuldade que eu estou vivendo. Aprenda com as suas dificuldades. Levante a mão, toque em quem está perto de você e pergunte para ele: você tem aprendido com as suas dificuldades? Mais forte, você tem aprendido com as suas dificuldades? Aleluia. Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Gostaria que você lesse em alto e bom som esse texto da palavra de Deus. 1, 2, 3. Meu Deus, eu peço todos os dias, pastor, essa fé do salmista, de olhar para a minha aflição e dizer: Senhor, foi bom ter passado por isso. Foi bom ter passado por esta aflição, porque ela tem ensinado os teus decretos, tem ensinado a tua palavra. Ei, olhe para as suas aflições como a sua professora e aprenda com elas, cresça com ela, amadureça com ela, desenvolva com ela, que você possa elevar o nível espiritual, aprendendo por meio das aflições. Tem uma frase do pastor Hernando Dias Lopes, comentando esse texto, que eu gosto muito. Ele diz assim: não permita que as aflições sejam a sua coveira, ou seu coveiro. E aí eu faço uma pergunta para você: as aflições têm sido a sua professora, ou têm sido o seu coveiro? As aflições te sepultam, te matam, te tira da existência da vida, te faz olhar para baixo, te faz olhar para trás, te faz recuar, te faz isolar-se, te faz dizer: não dá para mim, te faz dizer: não faço mais parte, não suporto isso, não aguento isso. O que é que as aflições têm feito com você? Ou será que você tem olhado para as aflições e dito: opa, papel, caneta, me ensina que eu quero aprender, me ensina que eu quero aprender, eu quero crescer por meio desta luta, eu quero crescer por meio desta prova. Há um louvor que diz: está doendo, mas estar aprendendo, né? Oh glória, aleluia, aleluia. Está doendo, mas você está aprendendo. Está doendo, mas você está crescendo. Ei, depois desta aflição, você vai ganhar diploma de aprovado por Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto Deus aqui, meus irmãos. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto que Deus está falando. Ei, essa aflição não é para te matar, essa aflição não é para te destruir, essa aflição não é para te sepultar. Deus está te ensinando por meio desta aflição. Você vai sair mais forte, você vai sair mais forte. Só quem acredita que vai sair mais forte, levante a sua mão, abra a sua boca e solte pelo menos um glória ao Senhor. Aleluia, aleluia. Aprenda com as dificuldades, aprenda com as lutas, aprenda com as dificuldades da vida. Em quinto lugar, pastor, como eu posso manter a minha fé? Você pode manter a sua fé servindo aos outros.
Quando estava preparando esse estudo, e Deus falando ao meu coração que para manter a minha fé é necessário nós servirmos aos outros. Eu me lembro das palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, quando Paulo disse: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Oh glória, aleluia. Irmãos, você mantenha a sua fé quando você serve ao seu próximo, quando você se doa pelo seu próximo, quando você é prestativo ao seu próximo, quando você começa a servir os seus irmãos, a dizer: eis-me aqui, a dizer: conta comigo, eu estou à disposição. Ei pastor, eu estou aqui, viu? Se precisar de mim, passa um zap que eu apareço, que eu chego. Quando nós estamos, irmãos, dispostos a servir, nós mantemos a nossa fé. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita a um senhor que era cego. Ele tinha essa deficiência. E quando eu cheguei para visitar, no caminho eu já fui pensando o que eu vou trazer para ele, o que vou levar para ele, para dar a ele uma palavra de esperança, para dar para ele uma palavra que ele possa se animar no Senhor. E eu fui, irmãos, quando cheguei lá, trouxe uma palavra, ministrei, ele olhando para mim. Depois ele disse assim: pastor, abre a Bíblia aí em tal passagem. Eu abri, e ele começou a explicar. Pastor, canta tal hino. Eu cantei o hino com ele. E ele disse, olhando para mim, ele disse assim: não desista, não pare. Olhando para mim, com a face voltada para mim, né? Que ele não estava vendo nada, mas ele corajosamente dizendo: não pare, não desista, não olhe para trás, não fique desmotivado. E ele começou a trazer palavra, e eu e os demais que estavam ali começaram a se emocionar. Daqui a pouco as lágrimas, e a gente começou olhando para ele, e ele, irmãos, todo animado, nos trazendo uma palavra. E nós saímos dali mais edificados do que quando nós chegamos. Já aconteceu isso aqui com você? De ir visitar alguém achando que você vai levantar a bola do outro, achando que você vai trazer uma palavra que vai despertá-lo, que vai colocá-lo em pé, e de repente, quando você chega lá, ele está mais cheio do que você. E ele de repente, mesmo em uma situação aparentemente pior do que a nossa, mas ele então levanta a voz e dá uma palavra de consolo, dá uma palavra de ânimo e diz para você: olha, siga em frente, olha para Jesus, não para, não desiste, continua firme. E você então sai dali totalmente outro, por causa da palavra que recebeu quando você foi servir alguém. Porque quando você se dispõe a servir, Deus olha dos céus e começa a fortalecer a sua fé. Quer ver uma coisa? Uma família, pastor, estava no almoço e de repente a murmuração, a reclamação por causa da comida. Aí o pai olhou aquilo e disse assim: não é possível, eu tenho falado de Jesus para vocês, tenho orado com vocês, tenho me esforçado para trazer o pão para dentro de casa, e vocês reclamam. Aí ele parou, disse: a gente vai cancelar o almoço agora, vamos todo mundo se arrumar e vamos para o carro. E ele deu uma voltinha num hospital, com a família, os filhos, a família voltou para casa em um silêncio, mas com um temor de que precisava mudar o discurso, de que precisava a partir daquele momento ser mais grato e passar a servir melhor ao próximo, a ser mais prestativo para com o outro, a olhar com outra visão para as coisas. Jesus disse lá em Atos capítulo 20, versículo 35, mencionado por Lucas, ele diz lá, irmãos: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você é mais abençoado compartilhando do que recebendo.
Você é mais abençoado quando você se disponibiliza a servir, a ajudar, a somar, a estar à disposição do outro. Você é mais abençoado quando você assim o faz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem servido ao seu próximo? Você tem se doado por ele? Você tem sido prestativo por ele? Seu coração arde quando se trata de servir ao outro, de ajudar o outro, de orar pelo outro? Ou será que toda vez que você se coloca de joelhos, é primeiro eu, segundo eu e depois eu de novo? Ou será que você recebe o seu salário e você pensa somente na sua maquiagem, você pensa somente no vestido novo que vai comprar, somente no calçado novo que vai comprar, somente em um item pessoal que você vai comprar? Ou será que você pensa, parte do meu salário será para abençoar a vida daquele amigo, daquele irmão, será para abençoar a obra, será para abençoar quem precisa de ajuda, porque eu quero ser útil na casa do Senhor? Tem alguém aqui que deseja, aleluia, ser tocado por esta chama e então estar sempre disposto a servir ao outro? Adore ao nome do Senhor Jesus. Para nós finalizarmos, sabe como nós podemos manter a nossa fé, irmãos? Mantendo o nosso pensamento positivo. Tem pessoas, irmãos, que é tão negativo no que faz. E eu quero falar isso como base no texto dos 12 espias. Eles foram olhar a terra, e a Bíblia diz que quando eles voltam, 10 disseram: não dá para a gente possuir a terra é boa, mas tem gigantes, não dá para nós possuirmos a terra, porque nós somos como gafanhotos aos olhos dos homens daquela cidade, então não dá para a gente possuir ela. Então eles começaram a trazer palavras negativas, e tinha 2 homens lá que tinham pensamento positivo, que disse: nós vamos entrar porque o Senhor está conosco. Oh glória, não, você não ouviu, eu vou repetir: nós iremos entrar e vamos possuir a terra, porque o Senhor dará a terra a nós e aos nossos filhos. Nós iremos possuir a terra. Eles tinham o pensamento positivo, eles tinham o pensamento em Deus, eles olharam para a promessa e para o Deus que cumpre promessas. Uma vez a professora estava ensinando na sua sala de aula, e ela falava sobre sermos otimistas e não pessimistas. Até o momento que uma criancinha levantou a mão e disse: professora, o pessimista é aquela pessoa que fica olhando para o pé. Aí a professora pegou o gancho e disse assim: é aquele que só olha para baixo, ele não consegue olhar para cima, ele só vê o chão, só vê para baixo, ele não consegue enxergar mais nada. Sabia que tem gente assim que só olha para baixo? Eu costumo dizer que é pescoço de porco, né? O porco não levanta a cabeça de jeito nenhum, irmãos. Tem crente que é assim, cabeça para baixo o tempo todo. Senta uma dorzinha: meu Deus, vou ter que fazer um exame, mas eu acho que vai dar ruim. Já começa se praguejando. Vou fazer um exame, mas eu não vou passar não. Nessa prova eu passo nada, eu já sei que vai ser 0. Ele já começa a ir negativamente antes de fazer. Ele vai sair de casa: não sei se eu vou chegar no destino, acho que vai acontecer alguma coisa no caminho. Pelo amor de Deus, meu irmão, sangue de Jesus tem poder. Olha para quem está do seu lado, olha para quem está do seu lado e pergunta: o pastor não está falando de tu não, né? Não, mas pergunte para ele com ousadia. Pergunte, diga assim: o pastor não está falando de tu não, né?
Tu não é essa pessoa que só olha para baixo, desmotivada. Às vezes o pastor, o líder de jovem, o líder do conjunto está lá todo animado. Vamos fazer, esse ano vai ser uma bênção, vai ser assim. Aí ele já começa, eu acho que não vai dar certo não. Olha, eu acho que não vai. Não, pelo amor de Deus. Você tem um Deus que pode. Você tem um Deus que vai abençoar. Ei jovem, aquela prova, aquele exame vai dar certo. Deus vai tomar a frente. Deus vai dar a direção. Deus vai dar disposição. Ei igreja do Senhor, creia. Ei, Deus vai abençoar esse projeto. Deus vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Creia, tenha esse pensamento no Deus que fez a promessa e é fiel para cumprir a promessa. Com a autorização do nosso pastor, fique de pé. Fique de pé. Eu quero encerrar aqui. Os irmãos já podem se preparar para estar ministrando louvor, conforme a orientação do pastor, obviamente. Os irmãos. Ei! Deus está falando com você aqui hoje. Você que tem olhado para baixo demais. Você que tem olhado para você e dito: eu não consigo. Eu jamais alcançarei. Eu jamais vou conquistar isso ou aquilo. Você que tem entrado aqui e de repente as circunstâncias dizem para você que não. Dizem para você que não vai dar certo. Eu me lembro que Deus me fez uma promessa na madrugada de uma vigília, há uns anos atrás. Eu era jovem, com 18 anos. Eu estava numa vigília, pastor, que era num distrito do nosso, num distrito da nossa cidade. Um engenho, onde as casas estavam a 5, 6 quilômetros uma da outra. E naquele dia alguém de Recife foi lá pregar. E ele chega para pregar e eu estava no meio da igreja. Quando ele olhou, apontou em minha direção e disse: ei jovem, você aí. Eu olhei para trás, porque eu não acreditava em mim mesmo. Porque eu não acreditava que Deus poderia fazer alguma coisa. De um jovem criado com uma mãe com a ausência de um pai. Uma mãe que batalhou sozinha para criar 4 filhos. Eu me lembro que um dia minha mãe, ela saiu desesperada para Recife para tentar trabalhar, para colocar o pão dentro de casa, deixando o filho de 12 anos responsável pelos demais menores. Passou uma semana lá, os vizinhos dizendo: olha, teus filhos estão em dificuldade, está com isso, aquilo lá. Se desesperou, deixou tudo, voltou para casa e não sabia se trabalhava para colocar a comida ou se cuidava dos filhos e ficava sem ter provisão. Mas naquela vigília o profeta olhou e disse: ei jovem, Deus vai te chamar para o ministério, para a obra, e tua voz vai atravessar as fronteiras. Pastor, no momento eu olhei para mim, lá dentro do mato, numa congregação dentro do mato, eu pensei: meu Deus, esse profeta deve estar sonhando demais. Ele deve estar vendo além da conta, ele deve ter visto a outra pessoa e está apontando para mim, não é possível. E eu sou uma pessoa extremamente tímida. Quem conversa comigo percebe que eu sou um pouquinho mais calado, mais recuado. E muito mais eu era, pastor. Eu me lembro que um dia eu estava na classe de discipulado com 5 irmãos. O dirigente do discipulado resolveu me dar uma oportunidade. Eu fui tremendo lá na frente, as pernas batendo na outra. E eu cheguei lá na frente, abri a Bíblia. E antes de eu pronunciar qualquer palavra, desabei em lágrimas. Voltei, me sentei, não consegui dizer uma palavra. E eu fiquei pensando: como eu posso pregar o evangelho e minha voz ecoar além das fronteiras? Como? Mas Deus é o Deus que cumpre promessas. Deus é o Deus que realiza promessas. E o que Deus tem falado a respeito desta igreja, a respeito deste povo, desta juventude, o que Deus tem falado ao teu respeito é promessa que não vai cair por terra, porque Deus vela para cumprir a sua promessa. Aleluia, aleluia. Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer grandes coisas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. 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 Eu sinto a presença de Deus neste lugar.
Eu sinto que Deus vai tomar você neste momento com uma glória especial. Eu sinto que neste momento Deus vai fazer algo novo aqui. Alguém entrou aqui tão desacreditado, tão para baixo. Você entrou aqui talvez com tantos pensamentos negativos de desistir, de parar, até se achando que Deus não tem nada com você, não tem projeto com você, não tem planos com você, e que as promessas dele não vai se realizar na tua vida. Mas Deus está falando agora para você: a minha promessa está de pé, a minha promessa vai se cumprir no tempo certo, na hora certa. Eu sinto a presença do Deus que cumpre promessas. Ele está neste momento passeando em nosso meio. Ele está falando conosco agora neste lugar. Ele está tocando no teu coração e acendendo uma chama aí dentro. Você será incendiado de uma forma tão especial. Ei, Deus vai te levantar com ousadia. Deus vai te levantar de uma forma. Ei, Deus está fazendo algo novo nesta madrugada, pastor. Deus vai levantar mais e mais colaboradores. Deus vai levantar homens e mulheres dispostos a dar a sua vida pela obra, a gastar a solada dos seus pés pela obra. Alabarada caio, barada cara, labarada, xolalahaio, labaradas. Alabarada caio, barada, xolalahaio, ladas. Tem pessoas que chegaram aqui, que alguém olhou para você e disse: nunca que você vai se firmar no Evangelho, nunca que você vai permanecer na presença. Ei, é só um momento, é só um fogo de palha. Mas Deus está falando com você. Deus está falando. Foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te separou, é Ele quem está te renovando, é Ele quem está te capacitando, é Ele que está te enchendo nesta madrugada com seu Espírito Santo. Se prepare para receber de Deus mais da sua presença. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Xalabarada caio, baradas, xolalahaio, labaradas. Oh, aleluia. Feche os seus olhos agora e comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Ele, porque a tua fé está sendo firmada aqui hoje. A tua fé está sendo firmada aqui hoje. Aleluia. Invoque o nome do Senhor, clame ao nome do Senhor. Aleluia. Clame a Ele agora, clame a Ele. Peça a Ele: vem Espírito, vem Espírito. Vem sobre mim, reveste-me com a tua graça. Reveste-me com o teu poder. Reveste-me, Senhor. Seja tocado agora pela presença do Espírito Santo de Deus. Seja tocado agora pela presença do Espírito Santo de Deus. Seja agora batizado, seja agora renovado. Aleluia. Deus, Ele quer fazer grandes coisas. Abra o seu coração neste momento e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua obra. Eis-me aqui, Senhor, à tua disposição. Ó Deus, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Reveste-me, Senhor. Comece a receber de Deus agora. Comece a receber de Deus agora. Comece a receber de Deus. Comece a receber de Deus. Seja tocado agora pela presença do Senhor. Seja tocado agora pela presença do Senhor. Se der vontade de chorar, chore na presença de Deus. Se der vontade de levantar a mão, levante, mas adore a Ele, adore a Ele. Vá glorificando a Ele, vá exaltando a Ele. Destampa o teu vaso nesta madrugada, porque Deus quer te encher, porque Deus quer te renovar, porque Deus quer derramar sobre você uma nova unção. Deus quer te revestir de poder. Receba agora a presença, receba agora o poder, receba agora a presença do Espírito Santo de Deus. De tempestades e
que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou aflito. O teu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Adore a Ele. Adore a Ele. Glorifique ao Senhor. Esse é o seu momento de adorar, de glorificar. Esse é o seu momento de você se derramar na presença de Deus. Se derrame na presença dEle agora. Receba mais de Deus agora. Eu profetizo dons espirituais sobre a sua vida. Eu profetizo que nesta madrugada Deus está fortalecendo a tua fé. Receba o dom da palavra, receba o dom de profecia, receba o dom da cura, receba o dom de discernimento de espírito, receba o dom de interpretação de línguas, receba o dom de variedade de línguas. Receba, receba, receba mais de Deus. Labarada caio, labarada, chulalahaio, labarada. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Fica tranquilo.